Olá, famílias! Espero que todos estejam bem. Na próxima semana, os estudantes do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio vão realizar o Geek Test. Vocês já receberam, no dia 7 de abril, uma comunicação pelo mobile informando como aconteceriam as avaliações no período de aulas online, e o Geek Test é uma dessas avaliações. Então, o que é esse Geek Test? Esse Geek Test é uma avaliação que permite que nós, professores, que a escola identifique lacunas de aprendizagem que os estudantes possuem, habilidades que podem ser potencializadas e elabore um plano de ação para que o desenvolvimento deles aconteça de maneira integral e cada vez melhor. No Ensino Fundamental 2, essa prova segue o estilo do SAEB, da Prova Brasil, e ela avalia as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular. Então, os conteúdos eles não são abordados, as questões na realidade, elas não são criadas abordando conteúdos sequenciais do início do ano até aqui, mas pensando mesmo nessas habilidades que os estudantes precisam ter desenvolvidas ou precisam desenvolver. Então, a gente tem relatórios e gráficos muito bem detalhados de cada uma dessas habilidades. O que a gente tem como resposta não é quantidade de erros ou quantidade de acertos, mas a gente consegue identificar, analisando o resultado, analisando aquilo que os alunos trouxeram, qual foi a teoria que eles usaram, a teoria de resposta ao item, né? Como eles foram construindo o pensamento deles para responder uma determinada questão. Então, às vezes ele errou aquela questão, mas a gente consegue identificar que ele não é que ele não sabia o conteúdo, mas era uma habilidade que ele não tinha que acabou atrapalhando. Então, o conteúdo ele sabe, mas a habilidade ele ainda não desenvolveu. Um exemplo muito claro é quando o aluno vai fazer uma questão de matemática, ele sabe desenvolver o cálculo, ele sabe uma fórmula, ele sabe como desenvolver aquilo, mas ele não consegue entender a questão, entender o enunciado, interpretar, e ele acaba errando aquela questão. Então, mais importante do que avaliar se ele acertou ou não e se ele sabe ou não aquele conteúdo específico, nessa avaliação, o mais importante é qual foi a habilidade que ele já desenvolveu e qual habilidade ele ainda precisa desenvolver, para que ele seja capaz realmente de se desenvolver cada vez melhor. No caso do ensino médio, essa avaliação é baseada, ela segue o mesmo estilo do Enem. Então, tanto no tempo de execução de prova quanto no estilo de prova, é como se os estudantes estivessem realmente realizando o Enem, fazendo o Enem. Eles também terão questões que são interdisciplinares, por áreas de conhecimento, então por linguagens, ciências humanas, exatas. E além dessas questões serem interdisciplinares, eles vão demonstrar também o nível de proficiência que eles já possuem nas habilidades que são avaliadas pelo Enem. Então, nesse caso também, não é quantidade de erros ou quantidade de acertos, mas nível de proficiência em cada uma das habilidades, que é a maneira como o Enem avalia. Nós recebemos um relatório também muito detalhado de cada uma dessas habilidades, por turma, por estudante individualmente. Então, a gente consegue enxergar muito melhor o que precisa ser trabalhado mais com esses estudantes. Os estudantes também recebem um relatório onde eles podem identificar quais são os pontos fortes deles e quais são os pontos que merecem um pouco mais de atenção e que eles precisam aplicar um pouco mais do foco, né? Que eles precisam focar um pouquinho mais, desenvolver melhor. E também eles conseguem fazer uma simulação com a nota que eles receberam nesse teste e quais cursos, em quais faculdades eles conseguiriam entrar com essa nota. E caso essa nota não seja ainda a nota ideal para determinada faculdade que eles já desejam ingressar, também aparecem formas ali o que ele precisa melhorar para conseguir alcançar aquele objetivo dele. E com todos esses dados, a gente consegue também pensar em planos de ação para que o nível de proficiência deles dentro de cada uma dessas habilidades evolua cada vez mais e quando eles chegarem ao final do ensino médio, eles estejam preparados para realizar o Enem e para se dar bem nesse Enem, tá? Então, não é uma prova que vai valer nota, não será somada a uma nota, porque o objetivo dela não é esse.
não é somar uma nota ao final do bimestre. O objetivo realmente é identificar quais são essas habilidades que eles precisam desenvolver e de que maneira nós, como professores, podemos trabalhar para desenvolver essas habilidades neles, para ajudá-los a desenvolver cada uma dessas habilidades. Então, é muito importante que, mesmo que ela não tenha uma nota atribuída, os estudantes realizem com bastante atenção, com muito foco, com muita concentração, deem respostas íntegras, para que a gente consiga ter o relatório com a maior transparência possível e consiga realmente contribuir com a aprendizagem deles.